Pronto, voltemos, respiramos um pouco, né? Vamos continuar daqui de onde a gente parou. A gente estava falando sobre direito subjetivo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre órgãos públicos e no que esses órgãos públicos consistem, né? Os órgãos públicos, turmas, em regra, eles consistem em centros de competência instituídos para o desempenho de suas funções estatais. Então, assim, só para dar uma ideia de como é que vai ser a nossa avaliação. Em regra, a professora sempre gosta de fazer afirmações, dizer é possível afirmar sobre tal assunto, exceto. Então, pode ser que alguma das questões que vocês vão se deparar mais tarde sejam nesse sentido. Vocês vão ter que analisar o que é possível afirmar e aquilo que não é a questão que vocês vão marcar. Da mesma forma, tem outras que vão ser no sentido oposto. Então, eu vou dizer que não é possível afirmar sobre determinado assunto. E ali vocês vão analisando item por item e vendo o que na visão do que a gente estudou é possível se dizer ou se compreender sobre aquele assunto e o que não é possível. Então, com relação aos órgãos públicos, o que a gente pode afirmar ou compreender que eles são? Eles, turma, são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. Professora, fácil demais. Porque eu já, desde que eu nasci, mesmo antes de saber o que eu tinha vindo fazer na face da Terra, eu já ouvia falar nos órgãos públicos, né? De um modo geral, eles são uma espécie de concretização daquilo que eu vejo em abstrato do Estado. Porque se eu preciso, por exemplo, da saúde, o que é a saúde, né? Enquanto direito, como é que isso vai se materializar na minha vida? Através de órgãos que vão deliberar, tratar e gerenciar a saúde, assim como a segurança pública. Quando eu falo de Secretaria de Segurança Pública, eu estou falando de um órgão público. Qual é a função dele? Para que ele serve? Desempenhar as funções estatais, que é justamente colocar em prática as políticas públicas que envolvem a segurança. E assim também com relação... Apertei demais aqui. Pronto. Para que o órgão público seja criado ou extinto, o que é importante? Isso aqui a gente viu, quando estávamos falando sobre direito administrativo, a gente bateu muito nessa tecla da necessidade de criar-se um órgão público ou extingui-lo por uma lei em sentido formal, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, devendo ser aprovado no Poder Legislativo, e aí vocês têm que mentalizar. Se eu estiver falando de presidente, ele, por iniciativa dele, através de uma proposta de lei, ele propõe criar esse órgão, ou ele propõe extinguir esse órgão. E isso deve ser aprovado pelo Poder Legislativo, sendo iniciada... deu um probleminha aqui. Sendo iniciada, mas quem dá início ao processo legislativo é o chefe do Poder Executivo. Tem um errozinho nesse slide, gente. É para vocês entenderem que o chefe do Poder Executivo, ele propõe a sua criação ou extinção, ou seja, a criação ou extinção de um órgão, e isso deve ser aprovado pela Casa Legislativa competente. Por exemplo, no caso do município, seria a Câmara de Vereadores. No caso do Estado, a Assembleia Legislativa. E no caso da União, é a Câmara de Deputados Federais, tá certo? E também tem as situações em que passa também pela Casa do Senado. Sobre a obrigação tributária, é possível afirmar que a gente já voltou para o direito tributário. Está só nesse vai e vem, professora. É justamente para vocês sentirem que na prova, vocês vão ter que se deparar com todo o conteúdo que a gente trabalhou aqui. Então, nesse sentido, é muito importante que vocês gravem as informações, assim, no geral, no todo, no que compôs a nossa disciplina, né? Sobre a obrigação tributária, o que a gente pode dizer? Afirmar. A obrigação tributária, ela caracteriza-se por uma relação jurídica estabelecida entre dois indivíduos, credor e devedor, cujo objeto consiste em uma prestação de dar, fazer
ou deixar de fazer algo. O devedor é denominado sujeito passivo e o credor sujeito ativo. E a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Se vocês verificarem, a gente está falando de obrigação, sempre quando a gente usa esse termo obrigação, a gente está falando de uma situação em que alguém cobra algo de alguém. Então, no âmbito tributário, a gente já viu o que o tributo significa. A contribuição do indivíduo, da pessoa Fábia, Maria, João, Pedro, José, para com o Estado, no sentido de que o Estado tenha condições de proporcionar aquele conjunto de direitos, a saúde, a educação, a segurança, entre outros serviços que são pensados e idealizados como necessários para a manutenção da paz pública. Então, essa obrigação tributária, ela é considerada uma relação jurídica porque está prevista em lei, estabelecida entre dois indivíduos, obviamente, porque tem aquele que cobra, que é o credor, e tem aquele que paga, que é o devedor. E o devedor é considerado sujeito passivo dessa obrigação porque compete a ele, nessa relação obrigacional, efetuar a contribuição, a contrapartida financeira. E ao credor, que no caso é o sujeito ativo, que em regra essa cobrança vem por parte do Estado, em regra não, na sua totalidade, ela se dá justamente no sentido de buscar subsídio financeiro para garantir a gestão pública. Com relação às obrigações, e aí eu estou falando de obrigações no âmbito civil, viu, gente? A gente tem que elas são classificadas quanto à prestação. Obrigação de dar, de fazer e de não fazer. Quando eu falo de obrigação de dar, lembre-se sempre que existe aí um bem, algo a ser oferecido, a ser entregue para a outra parte. A obrigação de fazer, lembre-se sempre que eu estou tratando de um serviço, de algo que eu vou fazer. É a construção de uma casa, é a elaboração de um projeto arquitetônico, é um balanço financeiro feito por um contador, é uma construção de um muro. A obrigação de não fazer é justamente o oposto, é uma obrigação negativa. Eu não posso realizar determinada ação. Se eu a realizar, eu estarei transgredindo essa relação obrigacional, tá certo? Então, são as três classificações das obrigações. Acerca da prestação, é possível afirmar: compreende o conjunto de ações comissivas ou omissivas. O que é comissivo? Fazer. O que é omissivo? Deixar de fazer. Empreendidas pelo devedor para a satisfação do crédito. Então, para que eu considere essa prestação como válida, ela deve ser lícita, possível e determinável. Então, quando a gente começa a falar sobre obrigação e passa agora a tratar de prestação, a gente já está levando em consideração a situação fática de ou construir um muro, ou elaborar um projeto arquitetônico, ou não construir determinado muro, ou não interferir na lei ou no exercício do silêncio, ou na prática de um silêncio num conjunto de pessoas que moram no mesmo condomínio. Então, a prestação, para que ela seja considerada viável, ela deve ser física e juridicamente possível. Então, eu não posso, numa relação obrigacional, eu posso propor uma obrigação de não fazer que a pessoa não coma. Isso não está previsto no mundo jurídico como algo legal. Como é que eu vou, mesmo que eu pague para essa pessoa e diga, olha, eu vou lhe oferecer uma contraprestação ou um valor para que você não faça determinada ação. E essa ação é não se alimentar de determinado ou consumir determinado produto, porque eu estou interferindo diretamente no âmbito privado que não é regulamentado pela norma e não é considerado viável. Assim como outras situações, como construir um prédio de 6 andares em um espaço físico em que há proibição de construção de prédios. Não é legal. Eu não posso criar uma relação obrigacional, ainda que no mundo privado eu possa diretamente agir com outro indivíduo, se não tiver previsto em lei, mas se houver alguma objeção legal para o exercício ou para a construção daquela obrigação, ela não vai ser considerada viável.
configura-se em uma das classificações dos órgãos públicos. Aí a gente já está voltando para o direito administrativo. Quanto à estrutura, é só para vocês terem uma lembrança de como é que a gente pode classificar os órgãos públicos, né? A questão da estrutura, a sua atuação funcional e a sua posição estatal. Nada mais, nada menos do que uma construção terminológica e doutrinária sobre como eu posso configurar ou classificar esses órgãos. Agora aqui, com relação às pessoas jurídicas, tem 3 características que são consideradas essenciais para essas pessoas jurídicas. A existência distinta de seus membros, aí eu já estou falando de direito civil, viu, gente? Construção de pessoas jurídicas. Existência distinta da de seus membros, patrimônio próprio e diverso do de seus integrantes, responsabilidade civil e criminal. Olha só, a existência distinta da de seus membros é aquele lance de você pensar numa sociedade de advogados ou numa empresa que é composta por vários sócios. Eu tenho a pessoa física Fábia e eu tenho a pessoa jurídica de uma empresa em que a Fábia é membro. Então, eu tenho 2 personalidades jurídicas, aliás, 2 personalidades, uma física e uma jurídica. E essa distinção ela é importante, por quê? Porque o patrimônio da pessoa física é diferente do patrimônio da pessoa jurídica. E eles não devem se confundir, justamente porque numa relação obrigacional que essa pessoa jurídica, ela assume, é o patrimônio dessa pessoa jurídica que vai ser utilizado numa possível cobrança judicial ou no possível cumprimento dessa obrigação. Só indiretamente é que é possível se pensar numa busca de patrimônio da pessoa física Fábia e em situações que estão expressamente previstas em lei. Por quê? Porque o ordenamento jurídico entende a lei e o legislador, ao criar essa separação, compreendeu que ela era necessária sob o ponto de vista da condução da vida individual ou pessoal daquele membro de empresa ou daquele membro de uma personalidade jurídica para que não houvesse essa confusão patrimonial. Olha, patrimônio próprio e diverso do de seus integrantes. É por isso, né, como eu já tinha dito antes, que é necessário que haja essa distinção, tanto na questão dos membros, como também na própria concepção do que vem a ser o patrimônio da pessoa física, que é a Fábia, e o patrimônio da pessoa jurídica, que é a empresa em que a Fábia é membro. Responsabilidade civil e criminal. Perfeito, professor, eu entendi. Se a pessoa jurídica ela tem uma existência que é distinta da pessoa física que compõe essa pessoa jurídica e ela também tem um patrimônio próprio, a responsabilidade civil das obrigações, das multas, das penalidades, tanto na esfera civil, e eu aí aproveito e coloco da esfera trabalhista também e criminal, ela se dá em separado da pessoa física. É a pessoa jurídica que vai responder civil, trabalhista, previdenciária e criminalmente pelas responsabilidades assumidas por ela, enquanto pessoa jurídica, tá bom? Olha aqui algumas outras afirmações que a gente pode fazer em relação à ciência do direito, voltando lá para o comecinho das nossas observações e aí aproveitando para os nossos colegas que entraram depois por alguns problemas técnicos e que perderam um pouco desse início da nossa revisão, eu abro um parêntese para mencionar a vocês, turmas, que quando a gente fala de ciência do direito, a gente sempre tem que levar em consideração os seus 3 elementos, que as turmas aí já devem estar dizendo, lá vai ela falar de novo, é fato, valor e norma, que são os elementos essenciais para se compreender a própria construção normativa dos Estados-nações, por que eu vou pensar do direito enquanto ciência, considerando esses 3 elementos. E aí a gente também pode afirmar que a ciência do direito, ela se traduz em conhecimentos metodicamente coordenados, resultantes do estudo sistemático das normas jurídicas, com o escopo de apreender, que significa tomar para si, guardar para si,
o significado objetivo das mesmas e de construir o sistema jurídico. Esse conceito, ele é bem aprofundado, ele é bem completo no sentido de definir o que vem a ser o direito enquanto ciência. O direito enquanto ciência visa descobrir as suas raízes sociais e históricas, ou seja, como é que se criou um ordenamento normativo de uma determinada sociedade, de um determinado Estado-nação, como é que se chegou ao entendimento da necessidade da existência desse conjunto de normas, para que servem essas normas, qual a finalidade dessas normas, qual é o sentido de eu conviver em sociedade regulamentada por um conjunto e por um arcabouço normativo que vai dizer por onde eu devo ir, ou até onde eu posso ir, sem desrespeitar o direito do meu colega, ou do meu de mim enquanto membro de uma sociedade que é composta por outros indivíduos. É porque deu aqui um espasmo mental e eu fiquei sem palavras. Cabe à ciência do direito a construção do sistema jurídico ou ordenamento jurídico, ou seja, a ordenação das normas do direito de um país. E aí eu vou abrir um parêntese. Gente, a ciência do direito, ela estuda a formação de normas. Ela estuda a construção dessas normas. Ela busca compreender para que essas normas foram criadas. Daí aquele entendimento que eu mencionei a vocês sobre fato, valor e norma. E a função essencial do direito enquanto ciência não é simplesmente decorar normas. Então, quando a gente, no curso de Direito, dá aula para os alunos, diferentemente do que acontece com vocês, porque o fim maior desse estudo é mais para fornecer um arcabouço básico de informações que são consideradas propedêuticas, iniciais do curso de administração. No caso do curso de Direito, isso aqui é a base do estudo do estudante de Direito. E aí a gente tem sempre a preocupação de demonstrar para eles que não é a leitura da norma por si que vai fazer com que eles entendam o sentido daquela disciplina. Então, é estudar o porquê da criação da norma. Quais os elementos que foram essenciais, considerados como essenciais para a construção daquele arcabouço normativo, se foi uma visão liberal, se foi uma visão social de esquerda, que pensou e elaborou essa determinada norma ou esse conjunto normativo. Quais os interesses que prevaleceram quando da criação daquele dispositivo normativo. Então, são essas as informações que são importantes para que o estudante compreenda para que serve o direito enquanto ciência. Então, é por isso que a ciência do direito caberia a ela compreender a construção desse sistema jurídico. Olha uma informação interessante aqui que serve a título de conhecimento para todo e qualquer indivíduo, não só para vocês ou para mim enquanto estudantes, não. É para todo cidadão brasileiro que queira saber para que serve ou o que viria a ser os partidos políticos. A gente pode dizer, turmas, que esses partidos políticos, eles são associações civis que visam assegurar, no interesse do regime democrático, olha essas informações como são importantes, viu, gente? Partido político, regime democrático, e visa assegurar a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Professora, a senhora está de brincadeira comigo. Partido político tem essa função? Eu nem sabia que partido político era associação civil. Eu imaginava que partido político fosse uma associação de interesse privado, particular, que o fim maior era a arrecadação. Pois não confundam a teoria com a prática. Na teoria, gente, esses partidos políticos, eles são essenciais para garantir os interesses do regime democrático. Por quê? Para que serve a democracia? Qual é o sentido maior da existência da democracia? Professora, democracia vem de coletivo de interesse e de respeito à maioria. Então, eu elejo representantes políticos que vão gerenciar
e executar vamos dizer, os interesses da coletividade através desse poder que foi delegado a eles através do meu voto. Perfeito. Os partidos políticos visam e vão buscar assegurar que esse regime eleitoral seja respeitado e que você tenha o direito de escolher o seu representante. Então, os partidos políticos, embora tenham um caráter público, passaram a ser consideradas como pessoas jurídicas de direito privado, tendo natureza de associação civil, porque eles são regulamentados por normas de caráter civil e não público. Não é o Estado que regulamenta os partidos políticos. Porque se o Estado tivesse esse poder de regulamentar totalmente a própria criação dos partidos políticos, a gente não poderia falar de independência na criação deles. Então, isso tem que partir dos indivíduos com, sim, interesses coletivos, mas sempre na visão, né, de pessoa jurídica de direito privado e não de direito público, que vocês viram que as pessoas jurídicas de direito público são regidas pela supremacia do interesse público sobre o particular. Aqui a gente não tem como garantir isso. O que a gente pode garantir efetivamente é que os partidos políticos eles não devem visar o lucro, mas eles podem sim buscar interesse de determinados grupos. Então, um partido político, quando ele é criado, ele é criado com o objetivo primordial de buscar representar os interesses de um grupo específico. Os estatutos devem ser registrados no cartório competente do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Totalmente verdadeira essa informação. São características das pessoas jurídicas que integram a administração indireta. Necessidade de lei específica para serem criadas, a gente já viu isso. Personalidade jurídica própria, a gente também viu isso. E patrimônio próprio, por quê? Porque elas precisam de um mínimo de condições para exercerem a sua função, que é justamente dar suporte à gestão pública. O que é que o órgão da administração pública indireta deve, a administração pública indireta, de um modo geral, deve buscar? Dar suporte à gestão pública, e para isso ela necessita desses três elementos aí. Olha só, empréstimos compulsórios. O que são empréstimos compulsórios? Lembrem que a gente falou que isso aqui é uma espécie de tributo e são de competência exclusiva da União e só podem ser instituídos por meio de lei complementar. Não pode ser utilizada medida provisória, porque a medida provisória ela é algo inerente a um ato do Poder Executivo Federal e que dá uma discricionariedade tamanha para o chefe do Poder Executivo, que se isso fosse possível ser criado, um empréstimo compulsório fosse possível ser criado através dessa medida provisória, eu estaria liberando ou proporcionando para esse chefe do Poder Executivo uma liberdade a mais do que ele deve ter quando se trata de tributação. Lembrem-se que tributar é algo coercitivo, impositivo. Eu não quero pagar tributo, ninguém quer pagar tributo, mas já que a gente tem que pagar, já que é necessário esse financiamento da execução da gestão pública, que ela venha sobre um processo legislativo mais formal, mais discutível. Então, eu tenho que proporcionar que isso venha por lei complementar, porque essa lei complementar ela vai ser discutida no Congresso, ela não vai ser de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo ou de determinação exclusiva do chefe do Poder Executivo. São considerados, aplicados às relações processuais. Princípio da autonomia privada, princípio da observância das normas de ordem pública, princípio da obrigatoriedade das convenções, princípio da relatividade dos efeitos. Olha só, quando eu falo de relações processuais, eu estou falando daquelas relações que se dispõem numa situação em que eu busco do Estado uma prestação jurisdicional. Então, eu vou buscar, sou eu que desejo. Então, se eu desejo, o Estado está inerte aguardando a minha solicitação e a busca dessa prestação.
A observância das normas de ordem pública é porque o meu pedido tem que estar sempre baseado num direito material existente. A obrigatoriedade das convenções tem a ver com a necessidade de respeito àquilo que já foi previamente acordado. E o da relatividade dos efeitos tem a ver com um caso prático analisado naquele momento daquela relação processual para se verificar se existe de fato uma transgressão ou se essa transgressão ela pode ser liquidada ou resolvida entre as partes sem causar nenhum prejuízo maior, tá certo? Sobre a sociedade de economia mista e empresa pública é possível afirmar. Olha só, a gente viu que elas duas são pessoas jurídicas de direito privado, componentes da administração indireta. Então, a gente está falando de direito administrativo, a gente está falando da gestão pública, necessitando de um conjunto de órgãos e de entes administrativos que auxiliem na execução da gestão da coisa pública, buscando sempre a eficiência, a moralidade, a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, justamente para dar a sensação de legitimidade desses atos. Por isso, essas pessoas, apesar de estarem dando esse arcabouço, são de direito privado porque elas também exercem uma atividade que gera uma arrecadação financeira. Então, diferentemente dos entes da administração pública direta, a gente, quando fala da economia mista e da empresa pública, a gente está falando de pessoas da administração pública indireta que, de certa forma, exercem atividades que geram lucro. Vamos pensar, por exemplo, no caso dos Correios, que exercem uma função que é importante para a sociedade, que deve ser regulamentada pelo Estado, mas que não é uma função essencialmente, diretamente vinculada à base do interesse público. Mas é importante, então a gente pode sim arrecadar com ela e esse valor pode sim ser direcionado para atividades da gestão pública, mas não há impedimento e sim devemos pensar na regulamentação sob o ponto de vista do direito privado. Mas elas necessitam também de lei para serem criadas da mesma forma que os entes da administração pública direta, tá certo, turma? Turmas devem possuir registro em junta comercial, caso a entidade tenha por objeto o exercício de atividade empresarial, ou em cartório, caso o objeto não seja empresarial. Isso aí é uma questão mais procedimental que tem a ver com a necessidade, se for de fato algo que vise, né, o exercício de uma atividade empresarial, que esteja devidamente registrado na junta comercial, tá bom? O que foi que aconteceu aqui, meninas? Me ajudem. Meu mouse não está funcionando. Vou passando aqui. Aqui já está dando para passar. Deixa eu só ver se chegou no último slide, foi? Vamos. Foi, né? Pronto, beleza, turma, é o seguinte, eu vou só dar um fechamentozinho básico aqui, porque houve um prejuízo para algumas turmas que entraram depois, mas isso vai servir para vocês também. Eu não vou repetir todos os slides, mas eu vou passar esses iniciais só para vocês que chegaram depois, verificarem que esse assunto foi trabalhado por nós nas aulas, na integralidade das aulas, dizem respeito ao conceito de direito, à importância do direito, não só enquanto norma, mas a ciência do direito, para que serve, né? Aqui a gente está falando sobre o conceito de direito e o que é essencial com relação às suas características. Não se esqueçam, turma, que o direito enquanto ciência, ele leva em consideração 3 elementos que são base, que é o fato, o valor e a norma. Então, a gente não pode pensar no direito como algo para realização ou obtenção de satisfação pessoal. A gente falou sobre fato, valor e norma como sendo as dimensões do direito. Por que são dimensões? Porque começa com o fato, passa pela valorização desse fato,
para chegar até a elaboração da norma. A gente viu algumas características quanto ao direito administrativo, que tem a ver com a necessidade de regulamentação da atividade administrativa do Estado, sempre considerando a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A gente viu que o objetivo maior do direito administrativo é a prestação de serviço público. Então, a gente sempre leva em consideração que essa gestão pública ela tem que estar pautada na norma, ela não pode fazer aquilo que está na cabeça do gestor, é aquilo que está na Constituição, é aquilo que está previsto nos códigos e nas legislações vigentes no país. A gente viu a questão das funções estatais, que tem a legislativa, tem a judiciária, tem a executiva, são as 3 funções essenciais do Estado, esse ente administrativo que a gente tanto estudou. Outra coisa que a gente viu também foram as características e aquilo que é possível dizer sobre o direito tributário. Estou um pouquinho mais acelerada porque eu quero que quem não esteve com a gente no começo tenha a possibilidade de ver esses slides, porque isso aqui vai estar na prova de vocês mais tarde, direto ou indiretamente. Então, é ramo do direito público. Lembrem, turma, direito tributário, constitucional e administrativo, direito público. Então, são os arcabouços normativos que regulamentam a gestão pública, a atuação do Estado, seja na sua versão executiva, legislativa ou judiciária. A gente viu também que ele pode ser chamado de direito fiscal, direito tributário, né? E estuda as leis que regulamentam a arrecadação dos tributos, bem como a fiscalização. A gente falou também sobre a questão da personalidade, que tem características próprias de uma pessoa reconhecida, tem a ver com a necessidade de diferenciar o que é personalidade, pessoa física do que é pessoa jurídica, né? Porque os interesses são distintos. A gente viu também quais são os direitos que são garantidos ao nascituro, tá aí, olha, desde que ele é considerado com vida, ele é titular de direitos personalíssimos, como vida, honra, imagem, já na barriga da mamãe ele já tem esses direitos, pode receber doação ou testamento, pode ser parte de um processo judicial, porque apesar dele ainda não estar no mundo, ele está resguardado no ventre da mãe, então, o direito do nascituro. A gente viu a questão da doação, que é a possibilidade, é um negócio jurídico em que permite que uma pessoa, porque tem interesse, porque tem o desejo, ela dê ou doe algum objeto, um bem móvel ou imóvel para alguém. A gente falou também sobre questões relacionadas ao contrato de locação, que é muito utilizado no nosso ordenamento jurídico, que se trata de um contrato pelo qual as partes se obrigam a ceder, né, uma a outra por tempo determinado ou não, mediante certa remuneração. Então, assim, são questões que envolvem o direito civil e que vêm com o objetivo de regulamentar as relações jurídicas privadas, diferentemente do que acontece com a Constituição, que é o arcabouço base para a atuação e a regulamentação das nossas relações, não entre particulares somente, mas a nossa concepção de cidadania vem da Constituição Federal. E aí a gente tem o direito administrativo regulamentando a atuação do Estado, a gestão do Estado, o direito constitucional garantindo uma série de direitos que são considerados, inclusive, universais, não estão só na nossa Constituição. Então, nesse sentido, a nossa Constituição ela é considerada analítica, ela é uma Constituição com muitos artigos, ela trata sobre diversos assuntos, direito ambiental, direito tributário, as atribuições dos tribunais superiores, questões de ordem trabalhista, previdenciária, está tudo colocado na nossa Constituição, que é uma Constituição considerada exemplar para o mundo. Por quê? Porque busca, pelo menos sob o ponto de vista normativo, o respeito à condição de ser humano. Então, quando você lê a nossa Constituição, a sensação que a gente tem é que ela está regulamentando não só o nosso país, mas o mundo de um modo geral. Se você imaginasse que essa Constituição poderia vigorar para regulamentar as relações em todo o mundo ocidental, e aí eu não vou falar nem do Oriente, eu estou falando do Ocidente porque culturalmente a gente se identifica, a gente iria ter, de fato,
um nivelamento por cima de respeito a esses interesses que são coletivos, a questão da humanidade, a questão da liberdade de pensamento, o respeito à honra, o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, entre tantas coisas que eu poderia elencar aqui como sendo inerentes à nossa Constituição. E assim, turma, para fechar toda essa nossa discussão em relação a noções de direito público e privado, o que é que eu gostaria muito de frisar com vocês? E aí pode fechar em mim, porque aqui de slide já chega por hoje. Eu queria que vocês tivessem em mente a necessidade de buscar sempre o melhor, não só sob o ponto de vista da leitura dos artigos. Então, vocês como cidadãos, como futuros profissionais da área da administração pública, devem sempre pautar a sua atuação, mesmo no âmbito privado, porque é a regra, né? Porque normalmente as relações da administração, do administrador, se dá do ponto de vista jurídico, privado, então as relações vão se dar muito nesse aspecto do direito civil, mas isso não impede que você, enquanto administrador, vá atuar na área pública. Então, você pode perfeitamente ser gestor futuramente de uma secretaria de Estado, de uma sociedade de economia mista, de uma empresa pública, de uma fundação. Então, órgãos que são considerados essenciais para essa gestão efetiva do Estado. E aí, o que eu, como professora, poderia pedir a vocês? Lembram dos 5 princípios que regem a administração pública? Eu acho que esses princípios, eles não deveriam reger só a administração pública. Eles deveriam reger, de um modo geral, a nossa condução enquanto cidadãos. Legalidade, eu não posso sequer pensar em cometer ou praticar qualquer ato, seja do ponto de vista privado ou do ponto de vista público, contra a lei. Então, eu não posso, enquanto administrador, dono de uma empresa, tentar participar de uma licitação buscando favorecer a minha empresa ou formalizar um acordo que é considerado esdrúxulo para conseguir vencer essa licitação. Eu não posso ser eficiente buscando apenas a arrecadação. A questão da moralidade envolve a sua concepção enquanto ser humano, penso eu. Então, não pensem que o erro ou que as arbitrariedades que têm sido cometidas pelos gestores públicos atualmente no Brasil e que são considerados como atos de corrupção, se dão só na esfera superior. Elas começam na menor, no nosso ambiente mais particular. Então, se você se considera cidadão, se você entende a relevância da ciência do direito enquanto ciência e do papel do direito para regulamentar a sua vida, eu tenho certeza que a regulamentação das suas ações vão ser sempre pautadas na legalidade, na moralidade, na publicidade. Você não vai esconder a prática dos seus atos se eles são juridicamente aceitos e previsíveis. Obviamente, alguns negócios jurídicos não devem ser publicizados antes do tempo, para evitar, por exemplo, que isso impeça uma concorrência saudável. Mas isso não significa dizer que vocês deverão agir com imoralidade na condução da sua vida, na concepção das suas atividades. Então, percebam, vocês, enquanto administradores, serão o espelho do que o nosso Estado representará. Ainda que vocês não estejam atuando nesse momento ou futuramente como administradores, pode ser que em algum momento, obviamente, esse ímpeto vá surgir. Então, assim, é impossível pensar na condução de uma profissão sem uma condução ética, moral, legal, eficiente. E eu me sinto honrada com os elogios que vocês têm feito a mim. Quem sou eu para me sentir tão eficiente sobre esse plano, mas eu busco sim a eficiência, acho sim que a gente tem que tentar dar o nosso melhor, acho que vocês são vencedores pelo simples fato de buscarem um conhecimento, de estarem sempre para e passo, acompanhando a realidade e a necessidade de se estar, vamos dizer assim, apostos, né? Porque imaginem vocês, daqui a alguns anos,
em todos os municípios a presença de vocês como administradores na cidade de vocês, o quanto isso vai ser vantajoso. Eu queria dar uma olhada aí na carinha de vocês, porque até agora eu só falei, não vi nenhum dos polos, e aí sempre me dizem que é importante a gente ter esse contato, né? Queria mandar um abraço para todos os polos, Conceição, Cocal, Bertolínia, Cristalândia, Curral, Francisco Macedo, Hugo Napoleão, minha gente, é tanto município, Altos, Assunção, eu não consigo enxergar pequenininho aqui, Brasileira, Cabeceiras, Cajueiro da Praia, deixa eu ver o que mais, Boa Hora, enfim, não vai dar para ver, não tem problema, mas vocês estão me vendo e de toda feita tá abaixo, né? Sim, sim. Não, tranquilo. A professora Kátia está dizendo aqui que o sinal não está tão bom, então não vou poder ver a carinha de vocês, mas eu queria desejar uma ótima prova para vocês. Tranquilidade, turma, na hora de responder as atividades. Vocês têm conhecimento, vocês têm base para isso. Sintam-se sempre na busca do conhecimento. A avaliação ela é um conjunto de informações. Pronto. Estou aqui, vou aproveitar para reforçar para vocês que às 13 horas vocês retornam com estatística, tá certo? Minha gente, olha, Lagoa do São Francisco, Cristalândia, Guaribas, tudo de bom para vocês. A gente vai continuar tendo o suporte na plataforma, né? De 13 às 15 horas revisando de estatística, a Clarissa já botou aí no chat para vocês. E no geral eram essas as informações que eu queria passar. É interessante que vocês tenham... Curimatá, não esquecia, porque eu não lembro de todos, não dá para ver. Mas um abraço para Curimatá também, tá bom? E no geral... A revisão foi toda pautada no que vai ser cobrado na prova daqui a pouco para vocês. Ótima prova, tudo de bom, viu? Vão para o intervalo, dar uma relaxada para voltar com tudo e arrasar na avaliação, tá certo? Forte abraço para todo mundo e firme força na luta aí das outras disciplinas, porque o processo está só começando. Vocês têm lindos semestres pela frente para adquirir conhecimento, sempre com respeito e com compromisso. Certamente vocês vão conseguir êxito, tá certo? Um abração.